Boa noite, conforme o combinado, às 18h59, ao vivo aqui no Instagram, e também está sendo transmitido aqui para os meus amigos do TikTok, beleza? Bom, hoje tema forte, tá? Para mulheres empreendedoras, e eu vou falar dos erros mais comuns que podem estar impedindo o seu sucesso. Seja muito bem-vindo. Motofotos acabou de entrar, seja muito bem-vindo. Vou falar aqui um tema importantíssimo, tá? E pega papel e caneta, porque podem surgir muitos insights. E essa live, ela não ficará gravada, ela não vai ficar disponível aqui no Instagram, tá bom? Então não perca nenhum insight. Pegue papel e caneta e faça as suas anotações, porque vai ser um treinamento aqui profundo, tá? Para quem estiver aqui vai entender que é um treinamento profundo, tá? Bom, deixa o pessoal entrar aí. Motofotos.sub entrou, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E me fala aí alguma coisa, se vocês são empreendedoras, as mulheres que estão aqui também no TikTok, vocês são empreendedoras, com o que vocês trabalham, meninas? Compartilha comigo aqui, porque é importante a gente saber. Na verdade, todo mundo deveria ser vendedor. Nilson, boa noite, Nilson, show de bola. Na verdade, todo mundo deveria ser vendedor e vendedora na vida, não é verdade? Porque, de certa forma, em algum momento da vida, nós estamos vendendo alguma coisa. Pena que as pessoas não percebem isso. Quando você vai negociar com seu pai, com a sua esposa, com seu esposo... Obrigada aí, Nilson, por curtir a live. Gratidão, viu? Nós estamos negociando, ou seja, nós estamos vendendo uma ideia. Então, olha a importância da gente ter o domínio sobre vendas, tá? Eu sou especialista de vendas consultivas, já trabalho há mais de 25 anos. Eu não tenho nem 25 anos ainda, mas já trabalho há mais de 25 anos com vendas consultivas. E assim, gente, a importância de saber vender, de saber se expressar, de saber negociar. E muitas vezes as pessoas não lembram de uma coisa, tá? Um autônomo, ele é um vendedor. Uma autônoma, ela é uma vendedora, uma cabeleireira, uma esteticista, um dono de um estúdio. O que mais que a gente pode falar? Fotógrafo. Todos esses, eles têm a atividade principal, que é a atividade, porém, eles precisam ser bons vendedores, eles precisam saber se relacionar, porque senão eles perdem cliente. Se não souber conversar, se comunicar, se expressar, literalmente vender o que você faz, você vai perder muito cliente. Então, olha só, fica virada de chave aí, tá? Todos nós somos vendedores em algum momento da vida, tá? Então todo mundo deveria estudar. Mas hoje eu vou falar aqui dos erros mais comuns que acontecem no mundo do empreendedorismo, focado para mulheres. Não que os homens também não possam pegar a visão, mas a live é focada para mulheres, ok? Só que vai ter conteúdo aqui que tanto homem quanto mulheres podem aplicar aí no seu dia a dia, tá bom? Então a primeira grande virada de chave, para quem ainda não chegou aqui no Instagram, perdeu, porque eu vou deixar essa virada de chave. Não existe certo ou errado. Não existe certo ou errado. Como assim, Tatiane? Não existe certo ou errado. Primeira grande virada de chave que deixaremos aqui. O que acontece é feedback. Como assim? Ficou complicado? Ficou difícil? Feedback. A vida nos traz feedback, tá? Bom, seja muito bem-vindo aí, quem tá entrando. Tô falando aqui, ó, ainda bem que você entrou no começo, que é a primeira grande virada de chave, tá? A questão, não há erros, não há certo ou errado. O que há são feedbacks. Tudo aquilo que você hoje vive é um feedback para você, para sua vida. Como assim o feedback? Se você está tendo grandes acertos no seu empreendimento, no seu negócio, podemos trazer até para a vida pessoal também, nos seus relacionamentos. Obrigado, boa noite, viu? J. Cabral Batera, é isso? W. Cabral Batera. Chega essas horas, eu já não tô mais nem enxergando aqui. Seja muito bem-vindo aí, rapaz. Boa noite. Então, isso fica também trazendo aí até para a vida pessoal. Obrigada, Marcos. Obrigado pelo sorrisão. Trazendo até para a vida pessoal
J. Cabral, perfeito. W. Cabral. Meu Deus do céu. W. Cabral. Então, trazendo aí pra vida pessoal. Que legal, também. Eu também fui no passado, viu? Depois eu te passo meu outro Insta. Mas trazendo aí pra nossa vida pessoal, gente, é assim. Tudo é feedback na vida. Tudo é feedback. Se você está tendo um bom relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos, isto é um feedback. É um feedback de que você está fazendo o que é correto, tá? Então daqui para frente, cada coisa que acontecer de repente de forma errada, você vai pensar, poxa, quais são as atitudes que eu estou tendo para ter esse tipo de resultado? E isso é transformador. Por quê? Quando a gente pensa dessa forma, a gente está pensando o seguinte, como é que eu vou fazer para mudar essa situação? E isso, no mundo do coach, a gente chama de autorresponsabilidade, é saber que aquilo está nas suas mãos, não culpa, tá? Quando a gente fala de autorresponsabilidade, as pessoas pensam logo em culpa. Perfeito. Isso, a gente pensa aí em culpa, mas autorresponsabilidade é justamente o contrário de culpa. A autorresponsabilidade te dá liberdade para que você faça as escolhas, tá? Então tudo o que for para sua vida, o que estiver acontecendo hoje, e aí eu quero que você traga aí no seu pensamento, como é que está o resultado dos seus negócios, das suas vendas? Como que andam aí os seus relacionamentos? Como que andam os seus estudos, os seus relacionamentos com os estudos? No mundo do coach a gente também trabalha os 11 pilares. Que são os 11 pilares? Os 11 pilares principais da nossa vida, do qual a gente precisa criar um plano de ação. Às vezes a gente fala assim, mas até a vida financeira tá boa, só que eu não tenho tempo para a família. Então isso não é sistêmico, a gente trabalha de forma sempre sistêmica, tá bom? E assim, quando a gente fala que o que é certo, o que é errado no mundo do empreendedorismo, é claro que existem várias nuances, né? Depende do segmento, existem várias situações, porém, algumas delas são comuns para a maioria dos empreendedores, isso falando de forma estatisticamente comprovado, o porquê que muitas empresas falem antes dos seus primeiros 5 anos de vida, tá? Então, isso é estatística, ok? Isso é estatística, tá? Então aqui eu vou trazer para vocês e vou deixar para o final o que é de mais importante, tá? Que foi onde eu consegui ter uma transformação absurda no que eu estava fazendo, tá? Aqui, tá? Eu já vou chegar lá que a gente vai bater um papinho sobre isso. Mas indo em frente aí, o que acontece, gente? Vamos falar de estratégia. Por que estratégia? Se algo não vai bem, você precisa fazer algo diferente. Tem um ditado que fala o seguinte, louco é aquele que quer um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Louco é aquele que quer um resultado diferente fazendo a mesma coisa. E isso, perfeito. E aí, deixa eu trazer uma reflexão aqui para você que falou assim, uma hora chega a minha transformação. Show de bola. Mas aí, qual o projeto que você tem para essa transformação? Você tem um plano estruturado? Você tem um plano de ação estruturado da forma correta? E olha uma coisa que é importante, daqui uns dias também eu vou trazer uma live aqui falando sobre meta esmartirizada, que é a meta da forma correta. Vou até trazer aqui abrindo um spoiler, tá? W. Cabral, abrindo um spoiler aqui, legal, se você tem um plano de ação, beleza. A maioria das pessoas, elas criam um plano de ação, porém a meta é negativa. Hoje mesmo eu fiz uma sessão de coaching e a primeira coisa que a pessoa falou, eu não quero ter tal coisa, ou eu não quero fazer tal coisa. O nosso cérebro, ele trabalha por comandos. Então você precisa dar o comando correto para que esse cérebro ele faça aquilo que tem que ser feito. Então já começa por aí o porquê que a maioria das pessoas não conseguem. Isso, show de bola. Vou começar a materializar o plano. Show de bola. E aí assim, W.
W Cabral, se você tiver alguma dificuldade, me manda uma mensagem que eu te ajudo, a gente pode fazer juntos aí esse plano de ação. Por quê? Vamos falar aí de processo, tem processo em grupo, tem processo individual. Quando a gente tem um plano de ação, o que acontece? Às vezes aparecem alguns impedimentos, que aí aquilo barra. Poxa, e agora, o que eu faço? Então, quando você tem alguém, uma mentora te ajudando, você consegue, porque na verdade tem muitos bloqueios de forma inconsciente, tá? O plano de ação, ele é totalmente consciente. Ah, eu quero isso, eu vou fazer isso, certo? E é justamente sobre isso que eu vou falar mais no final dessa live aqui, que eu falei que a live é profunda, tá? É uma live profunda, não vai ficar gravada. Para você que conhece alguém que trabalha com vendas aí, tá passando por dificuldade ou qualquer outra coisa, pode mandar um aviãozinho para que a pessoa assista, não perca, porque realmente é forma profunda, tá? Que eu não tô brincando não, aqui é para entregar conteúdo mesmo, tá? Então vamos lá. W Batera, né? W Batera, falei certo. Vamos lá. É assim, ó. O plano de ação, ele é racional. Ah, eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso. Primeiro você tem uma meta, é onde você quer chegar. Então você cria-se um plano de ação dos passos ou micropassos para que você consiga chegar ao seu objetivo. Tá vendo? Tá, perfeito. Ó, muito bom. Inclusive, gratidão aí pela sua... por você ter se expressado. Eu vou falar sobre isso, tá aqui, ó, na minha colinha, tá? É esse impedimento que eu acabei de te falar. Você trouxe aqui, ó, trazendo impedimento na hora, tá? O que ele falou aqui, ó? Que ele tem um plano, porém ele tem medo. Ele usou a palavra medo. Tenho medo de falar para o próximo para não pegar olho gordo. De fato, aí, na verdade, quando a gente fala assim, medo, a gente está falando de uma crença também. E toda crença ela é autorrealizável, mas isso aqui dá tema para outra live. Se vocês quiserem que eu fale sobre crenças autorrealizáveis, eu falo em outra live, tá? Porque é muito conteúdo, gente, de verdade, é muito conteúdo. Então, quando você pensa assim, eu vou falar, mas a pessoa vai ficar com o olho gordo, isso é uma crença. Não estou falando de crença religiosa, eu estou falando de uma crença que de repente... Cadê? Ou seja, inveja melhor dito, certo? Perfeito. Ou de repente, essa crença ela pode, de repente, eu não sei o que é o seu plano, mas de repente ela pode estar te atrapalhando, tá? Então, são esses os impedimentos, que daí esses impedimentos, eles não são racionais. Por isso que eu falei que o processo de coaching, inclusive, ele é um trabalho que a gente faz com o racional e com o emocional. E a gente pega e trilha junto. E vai eliminando esses impedimentos. Que nem aqui, por exemplo, o medo... Ele é um impedimento, que é o que tá aqui, inclusive, na minha colinha, tá? Tô mostrando pra vocês, que é o que tá aqui na minha colinha, que é o que muitas empreendedoras, muitos empreendedores sentem, tá? Inclusive, depois você me chama em particular pra gente bater um papo, tá? Que eu posso te ajudar com isso aí. Então, gente, vamos lá. Eu tava falando aqui, voltando aqui, falando de estratégia, tá? Então, de repente, a estratégia, ela não está correta. Ou seja... O que está sendo feito não é o que precisa ser feito para você ter o resultado. Por isso que nós precisamos ser incansáveis em buscar conhecimento. Porque tem aqui também, eu vou falar depois, de mentalidade. É verdade, você nem leu minha colinha e já está falando tudo que está aqui. É isso mesmo. Então eu vou falar bastante sobre mentalidade, tá? Que tá uma falha aí que vocês vão saber daqui a pouquinho. Mas, por exemplo, a estratégia. A estratégia, se você não tem resultado, você precisa mudar a estratégia. Tá? Falando aí de mastermind, de mente. O que acontece com essa mente? Tem até um livro que chama, se eu não me engano, Mastermind. O que ele fala? Daquela pessoa que olha e fala assim, eu não sei fazer isso. E aquela pessoa que olha e fala assim, opa, como que eu vou fazer isso? Tá? Então ela tem uma mentalidade diferenciada. Então, a gente não pode se limitar. Tá? Só que o se limitar aí que tá, W Batera, aí que tá. O se limitar está no emocional. A limitação está no emocional. Por quê? Essa criança ali, quando era criança, ouviu muitas vezes que ela era burra, que ela não prestava, que ela era lerda, que ela era lesada. E nós somos como humanos, nós pegamos o que tem
de fora para dentro. De fora para dentro. Por quê? Os nossos olhos, eles olham de dentro para fora. Então, tudo que vem de fora para dentro é aquilo que a gente absorve e é aquilo que a gente toma como verdade. Então, o que que acontece? Lá da fase dos 7 aos 12 anos, que é onde a gente está formando a nossa personalidade, exatamente, aqui a formação desde a infância foi errada. Na verdade, isso é muito comum. Por isso que eu falo que todo mundo, sem exceção, deveria fazer um processo, deveria se presentear com o processo de coach, não porque eu sou coach, tá? Mas sabe por quê? Porque é uma transformação absurda, é um autoconhecimento, e quando a gente tem autoconhecimento, a gente consegue fazer a gestão das nossas emoções, aí que tá. Quando você não sabe o que está te impedindo, você não consegue ter essa consciência. Você sabe que a vida não anda, você sabe que às vezes que a vida tá difícil, você sabe que a coisa não vai, você fala, pô, eu trabalho, eu me dedico até, tem gente que se dedica pra caramba, e não vai, as coisas não vão pra frente. Por quê? Por quê? Porque tem essa série de impedimentos. Então, quando a gente traz luz pro porão das nossas... Vamos falar da nossa mente. Quando a gente traz luz, esse é o primeiro passo para a cura, que é a consciência, tá? Você já viu aquela pessoa que você chega e fala assim, olha, você tem que mudar porque você é assim, assim, assim? E a pessoa fala, não, eu não sou assim, assim. Porque o que acontece nesse momento? Ela não vê, ela não se vê sendo dessa forma. Então, quando a gente faz um processo de coach, ela consegue se olhar de forma nítida. E aí sim, ela consegue ter a transformação. Deixa eu ver o que você escreveu aqui. Eu tenho buscado informações lendo, vendo vídeos, pois não tenho alguém que de fato eu possa confiar. Perfeito. Se você sentir confiança aqui da minha parte, tamo junto, tá? De verdade. Pode... Tô 100% à disposição. Eu falo que assim, o coach, isso a gente aprendeu em todo o treinamento. O coach, ele não julga. O coach, ele escuta a história para que a gente possa ajudar dentro dos elementos da fala, né, que a pessoa traz. Que nem hoje eu tava fazendo um processo de coach, a pessoa virou para mim e falou assim, eu vou tentar, inclusive a gente pega nos mínimos detalhes as palavras. Aí eu falei assim, amiga, quando você fala eu vou tentar, você já está dando comando para o seu cérebro de que eu não vou conseguir. Ah, eu vou tentar. Pode reparar. A pessoa que fala eu vou tentar, ela já está aceitando o não resultado. Então são mínimos detalhes. E esse mínimo detalhe, de repente, está empacando sua vida. Mas é inconsciente, a pessoa não percebe. Inclusive aqui eu já estou falando de mentalidade. Eu ia falar pro final, mas já estou falando porque eu amo falar de mentalidade. Porque é aqui onde está o X da questão. Tá? Tem bastante coisa que eu vou falar para vocês, mas aqui é o principal. A mentalidade. Porque com uma mentalidade forte você ultrapassa qualquer coisa. Só que a mentalidade forte, que nem eu tô falando, muitas vezes essa pessoa precisa fazer algo. Muitas vezes essa pessoa tem uma patologia, não se resolve somente. Temos que lutar contra o não que já temos. Deixa eu pegar alguma coisa aqui na sua fala. Temos que lutar contra o não que já temos. Eu entendi o que você está falando, mas deixa eu só pegar um gancho aqui, que ele falou assim aqui no Instagram, temos que lutar contra o não que já temos. Quando a gente fala também, era uma outra palavra que eu usava demais, luta, batalhadora, né? Tem até um vídeo que eu falo sobre isso, do poder da nossa palavra. Por isso que eu falei que o coach, ele pega os mínimos detalhes aqui. Quando a gente fala luta, quando a gente fala batalhar, nossa, você é uma mulher batalhadora, você é uma mulher guerreira, você é um homem guerreiro. Eu tenho a certeza, W, que a sua vida, ela é difícil. Não conheço você, não conheço. Eu sei que você me acompanha no Instagram, então gratidão aí, mas eu não sei da sua vida, tá? Só pela palavra que você usou aqui, a conotação lutar. Tá vendo? São palavras inconscientes que quando a gente traz dentro do processo, a gente começa a mudar, a transformar, a refazer essas crenças, né? Que foi o que eu falei hoje para a pessoa que eu estava fazendo o processo de coaching. Que tudo aquilo que a gente fala ou tudo aquilo que a gente pensa, nós temos uma interpretação. Nós temos uma interpretação. Né? Eu posso até abrir aqui com vocês, eu vou compartilhar com vocês
qual que era o desafio dela. Ela queria se expressar melhor e ela tinha vergonha de cantar. Então eu fiz um trabalho com ela detectando os motivos pelos quais aconteciam essa vergonha, quais eram as crenças limitantes que estavam por detrás dessa vergonha, desse medo de se expor. E aí, o que eu expliquei para ela no final? Tudo tem um significado na nossa mente. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Também trabalho com música. Às vezes eu tô cantando aqui, vou fazer uma live, vou cantar. Esses dias mesmo, foi até engraçado. Eu mesmo dou risada assistindo as minhas lives depois. Eu cantando, e aí alguém entrou, eu fui falar boa noite pra pessoa. E aí eu errei. Eu tava fazendo um playback. E aí eu... Gente, eu fui falar boa noite e errei, mas tá tudo bem, tá tudo certo. Qual que é a interpretação que eu dei referente a isso? Tá tudo bem, tá tudo certo. Esse erro aqui não vai diminuir. Não, é engraçado. Eu mesmo dou risada e falo, gente, eu sou muito engraçada. Eu cantando. Errei a letra aqui. Eu falei assim, errei a letra aqui, mas tudo bem, vai, tá tudo certo, vamos em frente. Isso é uma crença de que aquele erro não se refere a quem eu sou. Aconteceu, beleza. Então, eu dei um significado para aquilo. Um significado leve, né? Então, por exemplo, se fosse, para essa pessoa que eu atendi hoje, de repente seria o fim do mundo. Ela ia querer sumir dali, entende? Mas isso porque são as crenças dela. E o coach, ele trabalha principalmente as crenças. E por falar nisso, eu tenho um treinamento que se chama o Despertar da Águia. É para mulheres, mas se você sentir vontade, pode comprar também, que ele é formidável, tá? A gente trabalha de forma profunda, porém voltado para a parte das crenças em vendas. Eu trabalho muito essa mentalidade com ferramentas profundas, gente. São 58 ferramentas que existem no processo de coach. Então, quando a pessoa chega para mim e fala, Tati, eu tenho esse seguinte problema, esse desafio. E é muito interessante porque, assim, quando eu fiz o curso, né, todo a carga de curso que eu fiz, a professora chegava e falava assim, qual que é o seu problema, né? Ah, meu problema é esse. E aí a professora virava e falava assim, esse é o seu problema? Tá fácil. Aí você tem vontade de dar um murro na cara da professora, né? Porque daí você ainda não tem inteligência emocional, você ainda tá num grau que não tem inteligência emocional. Você fala, eu sofri a minha vida inteira, como é que essa professora vira pra mim e fala que tá fácil? E aí quando a gente olha as ferramentas do processo, você fala, agora eu entendi por que ela fala tá fácil. Então, para qualquer problema que se traz, para qualquer nó que existe na vida, que esteja empacando o seu progresso, essa é a palavra, o seu progresso, existe uma ferramenta que a gente trabalha individualmente, ok? Podemos trabalhar individualmente como podemos trabalhar em grupo, tá? Então, é de acordo, é personalizado, é um trabalho personalizado. Porém, lá no Despertar da Águia, que já é um treinamento gravado, ele está gravado, tá lá no link da minha bio no Instagram, para quem quiser dar uma olhadinha lá no site, tá? Fica à vontade. Para quem tá aqui no TikTok é Tatiane Lavelli, que nem tá escrito aqui, Lavely. Então dá uma olhadinha, lê o que é trabalhado. Tem 7 dias também, olhei. Tá bom, fica tranquilo. Um beijo, viu? Prazer ter você aqui. Até a próxima. A gente se fala, até mais, viu? Brigadão. Então é isso, gente. A gente precisa trabalhar a mentalidade, precisa transformar essas crenças limitantes em crenças fortalecedoras. E isso é 100% possível, tá? Porque as crenças, elas são reprogramáveis. Até então, as pessoas pensavam que essas crenças, elas não podiam ser transformadas, não podiam ser modificadas. Porém, hoje é comprovado que os nossos neurônios, eles se moldam de acordo com aquilo que a gente estuda. Olha que fantástico, né? Olha que fantástico. Então, é isso, gente, estratégia. Outra coisa também que é um grande erro aí é gestão financeira, que é um dos principais pilares e problemas dos quais as empresas quebram. Parte financeira. Gente, eu já fiz tanto treinamento de vendas e quando eu vou nos treinamentos, o pessoal fala cada coisa absurda, né? Que eu fico só pensando, eu falo, meu Deus do céu. Por exemplo,
99% dos empreendedores, eles fazem isso, eles misturam conta física com conta jurídica. Não pode, tá? O dono, não é porque ele é dono, ele não pode saquear o seu negócio. O dono, ele precisa ter um prolabore, que é um valor de retirada. E ele precisa retirar, tá? Por que que precisa retirar? Porque quando você retira, você está mandando a mensagem para o seu cérebro de que você é capaz. E muitas vezes esse empreendedor, ele deixa por último para se pagar. Então não faça isso. Tire o seu primeiro, porque você tá aí na linha de frente, você é merecedora de receber o seu prolabore. Tá bom? Quando a gente fala aqui de mentalidade, aí tem uma série de fatores que a gente pode trabalhar dentro dessa mentalidade. Por exemplo, o autojulgamento. Quando a empreendedora não consegue ter resultado, ela se julga horrores. Ela se julga, ela fica imaginando o que as pessoas estão pensando dela. É uma batalha mental que acaba com qualquer resultado. Por isso que, na minha opinião, como gestora, como empreendedora, como vendedora, a maior importância se encontra na mentalidade. Por que na mentalidade? Uma pessoa que ela tem uma mentalidade forte, ela pode enfrentar qualquer desafio que ela vai conseguir superar. Ela vai encontrar um jeito, ela vai encontrar uma saída. Por quê? Porque ela olha de uma forma... Não seria nem de uma forma otimista, é uma pessoa que tem resiliência, é uma pessoa que vai pra cima, que vai pra frente. Então isso vai também da postura do qual você encara aquela situação. Olha que bacana. Coisas boas acontecem pra todo mundo, coisas ruins também acontecem. Qual que é a diferença? A forma como você reage. Muitas coisas ruins não estão no seu controle. O que tá no teu controle, minha amiga, pega e toma pra você como verdade e haja. Agora, o que não tá, hasta la vista. Não sofra por isso. Muitas pessoas ficam sofrendo. Ai, mas as pessoas estão me julgando. Mas as pessoas estão achando que eu sou burro. O que as pessoas vão pensar se eu falir a minha empresa? Liga a tecla dane-se, com o perdão da palavra para quem tá aqui. Liga a tecla dane-se, para não falar outra coisa. Para não cair a live. Liga a tecla dane-se. Porque é você quem paga as suas contas. Então não se preocupe. Se você, volto a falar, se você tem essa preocupação de uma forma que te impede de seguir, minha amiga, você precisa fazer um processo de coach. Você precisa conhecer o Despertar da Águia, que é um treinamento fantástico. Não é porque eu fiz, gente. Eu coloquei tanto conteúdo e muitas das minhas alunas, gente, de verdade, tiveram aqui, ó, feedback, 150% de aumento em 20 dias. Isso é real. Sem gastar, sem investir um único centavo em tráfego pago. Você sabe o que é tráfego pago? Existe o tráfego pago e o tráfego orgânico. O tráfego orgânico é aquele que quando, por exemplo, aqui eu estou fazendo uma live, eu estou utilizando do tráfego orgânico, que nada mais é esse tráfego gratuito, né, de estar aqui falando para vocês. Agora, o tráfego pago é quando a gente paga uma parcela pro Face, pro Insta, pro Google aparecer a nossa marca, aparecer o nosso produto. Isso é o tráfego pago, tá? Que hoje, inclusive, gente, transformação digital, tá? Tô trazendo aí novidades, parte de disruptura de vendas, tá? Vamos lá, gente, vamos viver a vida aí e quem tá fora, tá? Quem não tá aí no processo digital, quem não fez ainda a transformação, tá fora, gente. Se alguém precisa fazer a transformação digital aí na sua empresa, fala comigo também, porque eu tô trazendo novidade mesmo, tá? Saindo na frente. E lembre-se de que quem sai na frente bebe água limpa. Tem esse ditado que eu acho maravilhoso e é fato. Quem sai na frente bebe água limpa, tá? Então, tô trazendo aí também transformação digital, não só para minha empresa, como eu vou trazer também para ajudar todos os meus amigos aí, empreendedores, que precisam fazer essa transformação e é leigo, né? Se sente aí analfabeto digitalmente, né? Então, quem não sabe, parte a parte da transformação digital é um analfabeto na nossa era, gente. Precisa saber. Eu não sei também, mas eu tô aprendendo e estou implantando
tá? E já sinto o resultado acontecendo de forma exponencial, porque hoje o mundo ele é exponencial, tá? Não dá mais para ter uma vida, um pensamento linear. Nós precisamos ter um pensamento exponencial, um pensamento multiplicador, para quem não sabe o que é a palavra exponencial, ok? Bom, aqui falando de mentalidade, eu trouxe o auto-julgamento, né? Também tem uma pessoa aí que tem medo do fracasso. Delô, minha linda, essa é a águia, ó. A águia que voou longe, hein, Delô? Aqui, ó. Delô acabou de entrar na live. A águia já fez o treinamento Despertar da Águia. Conseguiu aí um resultado lindo, lindo, transformador, sem investir em tráfego pago, né, Delô? Delô é a prova viva aqui disso. Fez, pegou firme, levou a sério, não faltou em nenhuma aula, fez todo o trabalho que tinha que ser feito, se dedicou e o resultado tá aí, 150% de aumento em 20 dias, né? E, inclusive, a Delô, vou até falar uma coisa aqui que você me falou, Delô. A Delô falou assim, Tati, eu rezo para Deus para que mais mulheres conheçam esse treinamento porque é transformador, tá? É um encontro com a verdade, porque você vai... Boa noite, querida! Deus te abençoe aí, excelentes vendas, viu? E é um encontro com a verdade, né? Na verdade, a mulher fazendo o despertar da águia, ela resgata a autoestima, ela resgata a motivação, ela deixa de lado a procrastinação, né, Delô? A Delô tá aqui, ela pode falar mais do que eu. Aí, ela tá falando, super recomendo de verdade, ó, gratidão, Delô. Gratidão, viu? Gratidão. E eu fico muito feliz de ter pessoas que nem você que pegam mesmo firme e falam, meu, eu vou fazer, né? Que isso é uma postura, né? Você já teve essa postura, você estava num processo ali que você precisava dessa injeção de ânimo para conseguir mudar a mentalidade, né, Delô? Mas isso foi uma postura também de querer melhorar. E você buscou. Então isso, como eu estava falando agora há pouco, é autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade é vida, é libertação. Porque a autorresponsabilidade te dá a liberdade de escolher o que você vai fazer, tá? Ou você vai fazer ação, ou você vai se omitir, tá? Sentar e chorar, não é verdade? Então eu tô falando aqui da mentalidade, tá? Trouxe bastante coisa aqui. Mentalidade fixa. O que é uma mentalidade fixa aí? Tem aquela mulher que fala assim, mas eu não vou conseguir. E ela não consegue ver possibilidades. É aí que tem que buscar ajuda, é aí que tem que levantar a mão, é aí que tem que ter humildade para falar, eu não sou biônica, eu preciso de ajuda. Se eu não tenho resultado, eu preciso fazer algo diferente. Louco é aquele que faz a mesma coisa e quer um resultado diferente, não é verdade? Não existe matemática para isso, fazer a mesma coisa e ter um resultado diferente. Não existe. Então é preciso fazer algo diferente, mas faça algo com quem de fato vai agregar. Gente, de verdade, tem muitos treinamentos, eu também já fiz muitos treinamentos que não valeram nada, tá? De verdade. Faça com alguém que vocês sintam confiança, que de fato queira ensinar, porque hoje tem muita coisa na internet, muita coisa ruim na internet, gente. De verdade, tá? Então, acompanha essa pessoa, vê se ela pratica aquilo que ela tá pregando, vê se é verdade o que ela vive, né? Porque tem tanta gente aí falando coisa, mas no fim não traz conteúdo de verdade para a vida das pessoas, tá bom? Não agrega, tá? Não tá preocupado com o cliente, tá preocupado com o dinheiro. Eu costumo falar o seguinte, gente, que a venda ela é consequência de um trabalho bem feito. A venda ela é consequência de um trabalho bem feito. Então, se você faz algo muito bom, algo de valor, algo com qualidade, com amor, com carinho, as pessoas percebem isso. E isso é percebido, não é verdade? Não é algo, você não precisa nem falar. É algo que as pessoas sentem, é de coração para coração. Então, quando você faz com amor, com carinho, com dedicação, com qualidade, com seriedade, preocupado daquela pessoa, né? A Delô aqui que trabalha com semijoias, inclusive, gente, que joias, viu? É uma mais linda que a outra, Delô. Sou apaixonada pelas semijoias da Delô, gente. De verdade, ela faz com tanto amor, com tanto carinho, nos mínimos detalhes. E aí são nos detalhes que você percebe a qualidade, né? O atendimento, enfim. É uma série de fatores. Certo, minha amiga? Bom, falta de flexibilidade. Isso aqui também é algo mortal, né? Porque a empreendedora, o empreendedor tem que ter flexibilidade.
Inclusive, outra coisa, correr riscos, riscos calculados. Gente, esse dia eu tava conversando com uma pessoa, escuta só. E a pessoa viu que, de vez em quando, eu faço umas compras pela internet, né? Vira e mexe, eu tô comprando, adoro comprar aquelas roupinhas de internet, sabe? Que agora foram bloqueadas. Mas mesmo sendo bloqueada, eu acabei comprando esses dias e chegou, tá? Já compartilho aqui com vocês. Eu falei, eu vou arriscar, vou comprar. Então, tá vendo? Isso é um risco calculado. E veio. Teve umas, porque eu comprava bastante, elas foram bloqueadas. 2. Tive que pagar o imposto. Beleza, paguei. Eu falei, não vou deixar meu produto lá. Vou pagar e vou trazer ele pra mim. Beleza, paguei e trouxe. Aí, comprei mais 2 vezes, correndo o risco de que poderia pagar imposto. Eu falei, se tiver que pagar imposto, fazer o quê? A gente paga, né? E aí, comprei. Resumindo, chegou sem imposto. E o que eu quero dizer com isso? A pessoa viu que eu fazia essas compras pela internet, né? E a pessoa falou, nossa, mas você compra bastante coisinha, né, pela internet. Eu falei, eu compro, né? Coisa boa, bonita, barata, que fica lindo, enfim. E aí a pessoa falou pra mim assim, olha, no outro dia eu vi um fone de ouvido que era R$15. Aí eu fiquei com medo de comprar pela internet um fone de ouvido, gente, no valor de R$15. E aí eu comecei a refletir sobre o correr risco, o quanto é importante o empreendedor correr risco, o risco de se expor, o risco de estar apresentando e falar alguma coisa errada e tá tudo bem, tá tudo certo. O risco, às vezes, financeiro, é claro que com um planejamento estratégico você consegue correr um risco calculado, né? Mas o risco no mundo do empreendedorismo, ele é imprescindível se você quer dar um passo à frente, se você quer vencer na vida. Certo? Então, correr risco calculado. As pessoas paralisam ali e o que acontece? Não crescem mais, não conseguem crescer, porque elas ficam, tá? Entra alguma questão também, às vezes, de comodismo. Aqui tá bom, né? Mas de repente você pode estar faturando e ganhando muito mais. De repente você tá até com medo ali do sucesso que pode vir, que tá ali na sua frente, que você já sente que tá acontecendo, e tem muita gente que tem medo, então precisa ser trabalhado essas crenças. As crenças são autorrealizáveis. O que são crenças autorrealizáveis? O que você acredita é o que é. Só que foi comprovado cientificamente de que as crenças podem ser mudadas. Elas podem ser transformadas, certo? Outra coisa, isolamento, tá? Essa empreendedora, ela muitas vezes ela não se expõe, ou ela não busca ajuda, ela se isola. Porque quando a pessoa tá triste, vocês já conheceram alguém que ficou triste, ou vocês já estiveram tristes, a pessoa ela se isola, ela não quer ver ninguém, ela não quer sair, ela não se sente bem, nada tá bom. Então ela se isola e, na verdade, é nesse momento em que ela precisa fazer o contágio social. Porque com contágio social você vai ouvir novas coisas. Tem treinamento que eu faço, gente, eu faço amizade com todo mundo. E eu chego e fico conversando com a pessoa. É um contágio social. E aí eu pergunto do negócio e como que tá indo e como que a pessoa tá fazendo. Gente, ali às vezes, num treinamento, a pessoa dá um insight que fala, caraca, meu, não tinha pensado nisso, como que eu nunca pensei nisso? Então, contágio social, o isolamento só vai fazer com que piore a situação, porque você vai se infiltrar nos pensamentos que muitas vezes são pensamentos negativos, são pensamentos ruins em relação a você, que isso não é verdade. Muitas vezes existe uma fase dentro do processo empresarial que precisa ser respeitado. Claro, desde que você esteja fazendo a coisa certa, né? Porque existe uma linha muito tênue entre você estar persistindo com uma coisa que não vai para frente e entre você ter resiliência, ok? Persistir com algo que não vai para frente ou ter resiliência, tá? São 2 linhas muito tênues que daí sim a pessoa tem que tomar cuidado. Agora, se você tá fazendo coisas diferentes, meu, vai dar certo, vai dar certo. Conversa com pessoas do seu ramo, faça um espelhamento, né? A gente chama espelhamento isso no processo de coach. O que é um espelhamento? Pô, tem alguém que tá conseguindo ter dinheiro, ganhar dinheiro, fazer dinheiro no seu segmento? Tem.
Não tem? Se não tem, aí, opa, você precisa rever os seus conceitos. Mas se tem, o que é que essa pessoa está fazendo? Qual é a pessoa? Né? Esses dias eu estava conversando até com um primo. Ele faz a parte de polimento de carros. É estética de veículos, né? Na verdade, ele faz tudo. Parte do banco, o carro sai assim, uma coisa linda. E aí ele chegou e falou, pô, Tati, tem um amigo meu lá que tá bombando de vender. Eu falei, tá. E você, o que você fez que você não colou ainda nesse cara e perguntou pra ele o que ele tá fazendo? Pô, é mesmo, Tati, eu não tinha pensado nisso, tá vendo? Contato social, não se isole, converse, se relacione. Mas para que isso aconteça, a pessoa ela precisa ter uma boa comunicação, ter um bom relacionamento. Ela precisa não ter vergonha, ela precisa, né? Teve um dos treinamentos que eu tava no Sebrae, que eu faço esse contato social assim, bem de forma bem descarada, tá? Eu falo que quando a gente fica mais velho, né, meu esposo que fala que o pai dele falava que a pessoa ficou mais velha, ela ficou descarada. Então, é maravilhoso, tá? E ser descarado é maravilhoso, no sentido de chegar e você fala mesmo, não tem vergonha. Enfim, acabou ali a gente se reuniu, né, com vários empreendedores. Cheguei um por um, boa noite, tudo bem? Meu nome é Tatiane, deixa eu deixar um cartãozinho com você, tô fazendo network. Boa noite, tudo bem? Vou deixar meu cartãozinho com você, tô fazendo network. Network, gente, network, é maravilhoso, tá? É sair do isolamento, é sair da casinha, para que você possa expandir e até mesmo conversar com alguém, de repente ali você pega uma ideia que muda todo o seu negócio, tá? Então esteja no lugar certo, com as pessoas certas, ok? Impaciência excessiva. Como eu falei, existe um período em que as coisas têm o tempo, existe algo que Deus criou, que então a gente pode aprender com a natureza, que é o seguinte. A gente primeiro pega uma semente, a gente faz o processo, faz um buraquinho na terra, coloca a sementinha, cobre, e ali vão passando os dias, você vai regando, e essa sementinha começa a se tornar uma plantinha, e ela começa a crescer, e assim segue o processo natural, que todos nós já conhecemos aí, certo? Existe um processo, tá? Desde que você esteja fazendo a coisa certa, não queira que nasça a plantinha, se você não tiver plantado a sementinha, tá? Aí cai naquilo que eu acabei de falar aí agora pouco atrás, né? Da pessoa querer ter resultado. O louco é aquele que quer ter resultado sem fazer algo diferente, certo? Então, existe um processo por detrás. A coisa não é assim. Quem dera se tivesse uma varinha de condé, né? Puf! Ah, que maravilha, aquilo que eu quero tá aqui na mão. Não é isso, não existe, né? A gente sabe que existe uma dedicação, existe o conhecimento, e mais do que o conhecimento é colocar em prática, não é verdade, Delô? Não é só o conhecimento, tem que ter o conhecimento e colocar em prática. Então, gente, existe o processo que é o processo natural, que é o tempo. Então, se você estiver fazendo a coisa certa, se você tivesse plantado a semente certa, com o tempo as coisas acontecerão. Só que muita gente não tem essa paciência, é uma impaciência excessiva. É uma impaciência excessiva, a pessoa não consegue esperar. Eu já conversei com gente que falava assim, ai Tati, tipo, eu fiquei 3 anos pro meu negócio dar certo. E eu já conversei com gente que falou assim, Tati, 6 meses eu já tinha desistido. Como que vai pra frente, às vezes, dependendo. Tem coisa que é mais rápida, tem coisa que demora um pouco mais. Enfim, precisa-se ter esse tempo para que as coisas de fato aconteçam, tá? E precisa se respeitar, precisa entender, e é isso, ok? Outra coisa que é importante é foco só no lucro. A pessoa tá ali, ela tá bitolada, né? Porque ela tá com os boletos ali que ela precisa pagar, então ela tá bitolada. Lucro, 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 venda, 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 venda. Só que o trabalho bem feito e a coisa para que o seu cliente se sinta, ele tem uma experiência especial, ele tem algo diferenciado, enfim. Quando você está muito focado só no lucro, o lucro ele é consequência de um trabalho bem feito, de um resultado de algo que você plantou. Então, foque mais no processo e menos no lucro, tá? Menos no lucro e mais no processo, ok? Bom, estamos chegando ao final aqui. Eu vou só repassar aqui os pontos principais dos quais eu trouxe aqui nessa noite. Falei sobre erro não existe e sim feedback da vida. Então, se você está errando, se você tem algum desafio aí,
precisa ser feito algo diferente. Se você não tem o resultado que você deseja, você apenas está tendo feedback da vida. Então você precisa mudar algo para que o resultado venha, ok? Estratégia precisa estar alinhada. Gestão financeira, para quem não sabe também, eu manjo muito de DRE, fluxo de caixa, penei muito para aprender. Aprendi na faculdade, porém só na prática realmente que eu consegui tirar de letra. Então, se alguém tiver alguma dúvida aí sobre DRE, fluxo de caixa, fala comigo que eu manjo muito bem sobre isso. Posso te ajudar porque eu fiz isso 1000 vezes e faço hoje para o meu empreendimento. Trouxe os principais pontos, né, que são estatisticamente comprovado de que as empresas fecham, tá? E o principal de todos, que foi o que eu deixei por último, que é a mentalidade. Mentalidade. Quando você tem uma mentalidade forte, você consegue tudo, mas essa mentalidade forte, ela precisa ser desenvolvida, ela precisa ser trabalhada, talvez com processo de coach, talvez com um plano de ação estruturado, talvez com uma mentoria, enfim. Nem sempre a mentalidade é forte dentro do processo, principalmente quando a gente está em dificuldade financeira, não é verdade? É tudo muito fácil de falar quando as coisas vão bem. Agora, quando as coisas não vão bem, é aí que o bicho pega. E é aí onde você precisa ter mais resiliência na tua vida, tá bom? Então, é isso. Fiz aqui um resumão aqui da live de hoje, e aí como que vocês entraram e como que vocês estão saindo. Espero que tenha sido produtivo para vocês. Parabéns por quem participou, porque essa live não vai ficar gravada aqui. Não sei se de repente vai para o Instagram, ou Instagram não, para o YouTube, mas aquela não vai ficar salva, tá bom? Gente, um super beijo, boa noite, fiquem com Deus, sucesso. Se alguém precisar de mim, tamo junto, pego na mão e vamos junto aí trilhar o resultado que vocês buscam, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima, se Ele permitir. Beijo, tchau!